Hebreus 7:7. Hebreus 7, versículo 7, diz assim: sem contradição, algumas versões diz, sem dúvida alguma, o inferior ou o menor é abençoado pelo maior. O inferior é abençoado pelo superior, o menor é abençoado pelo maior. Queridos, ninguém é maior que você. Você está entendendo isso? Ninguém é maior que você, a não ser que você reconheça. Ninguém é melhor que você, a não ser que você reconheça. Quem é melhor que eu? Quem eu considero melhor. Quem é maior que eu? Quem eu considero que é maior. Ninguém pode ser maior do que eu porque quer. Só é maior que você quem você reconhece. Quando eu digo maior, não é superior, não é melhor, mas diz assim, sem dúvida, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Mas ninguém é maior que você, a não ser que você reconheça. E se você não reconhece alguém maior, então você não pode ser abençoado por ninguém. Se você não reconhece que alguém é maior que você, ninguém pode te abençoar. Tem gente que não reconhece ninguém acima. Ninguém pode estar acima de você, a menos que você diga, eu te reconheço como alguém acima de mim. Está entendendo isso? Ninguém pode estar acima de você, queridos. A condição financeira não coloca o outro acima do outro. O nível, o grau de conhecimento, de formação não coloca ninguém acima do outro. Só é maior, só está acima de você quem você reconhece. E se você não reconhece ninguém acima de você, você não pode ser abençoado por ninguém. Quando nós não reconhecemos o que o outro tem, nós não somos abençoados por aquilo que ele tem. Se nós não reconhecemos que alguém pode nos abençoar, eu não estou falando que eles, na bênção de ganhar alguma coisa, eu estou falando do relacionamento. Quando nós perdemos a sensibilidade de aprendermos com a criança, nós deixamos de aprender as melhores e maiores lições. Quando nós deixamos de apreciar o que é belo, quando nós deixamos de visualizar a simplicidade, nós deixamos de desfrutar daquilo que de fato tem beleza. A questão é que nós não reconhecemos. Escute, o fato de você andar com alguém, não quer dizer que aquele alguém é maior que você. Você pode estar com alguém, mas não reconhecer que alguém está acima de você. Então você está com alguém, mas esse alguém não tem condições de te abençoar. Você está entendendo isso, queridos? Presta atenção. Alguém só pode ter autoridade sobre você. Alguém só pode ter autoridade sobre você na autoridade que você deu para ele. Alguém só pode ter autoridade sobre você na autoridade que você deu para ele. Uma coisa é ter uma autoridade sobre um lugar, outra coisa é você receber a autoridade daquele. Porque nós recebemos a autoridade, ou nós reconhecemos a autoridade na autoridade que nós demos para a pessoa. E às vezes, queridos, nós não reconhecemos ninguém como autoridade. Hoje eu estava meditando em Romanos. Eu tenho meditado em Romanos esses dias, e quando chega em Romanos 13, é muito sério o que Deus fala acerca de autoridade. Quando nós nos levantamos contra uma autoridade, nós nos levantamos contra o próprio Deus. Isso é pesado, não é? E lá não está dizendo que a autoridade precisa estar certa, lá está dizendo que é autoridade. E a Bíblia diz em Romanos 13, que não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Se não foi por vontade proposital, foi por vontade permissiva. Mas toda autoridade é constituída por Deus. E lá não diz que as autoridades que fazem o que é certo. Lá não está dizendo, lá não está falando que as autoridades que são cristãos, que seguem a palavra, lá está falando de autoridade. Sabe, querido, só tem autoridade sobre você quem você dá autoridade para ter. Tem gente que não dá autoridade para ninguém. Ninguém pode lidar na sua vida. Ninguém pode lidar com a sua vida. Escute, queridos. Uma casa pode ter muitos filhos, mas só tem um pai. Uma casa pode ter muitos filhos, mas só tem um pai, não tem dois pais. E nem todo mundo dentro daquela casa é filho. Você está entendendo isso? Presta atenção, queridos. Uma casa pode ter muitos filhos, mas só tem um pai. E nem todo mundo naquela casa pode ser filho.
Presta atenção, você vai entender as coisas na medida que nós caminhamos. Eu acabei de dizer o seguinte: comida a gente dá para todos, mas herança e DNA nós passamos para os filhos. Comida nós podemos dar para qualquer um, queridos, mas herança e DNA você passa para os filhos. Às vezes nós congregamos no lugar e nós não temos o DNA daquele lugar. Nós não temos o espírito daquele lugar. Nós fazemos parte de algo, mas nós estamos ali simplesmente porque nós desfrutamos da palavra daquele lugar, mas nós não capturamos o espírito daquele lugar. As pessoas hoje congregam porque o lugar é legal, porque o louvor é legal, porque o pastor é legal, porque a palavra é legal. Não, nós deveríamos nos identificar no corpo. Nós deveríamos achar um lugar o qual aquilo tem a ver com o chamado que Deus tem para a nossa vida. Sabe, queridos, essa questão da paternidade é muito importante, porque está dizendo que a Bíblia está falando: eu vou converter o coração dos pais aos filhos, mas eu vou converter o coração dos filhos aos pais. Então paternidade, um convertendo-se ao outro. Eu preciso me converter a você, mas você precisa se converter a mim. Eu já vou explicar o que é conversão. Porque às vezes a pessoa pensa que conversão é uma coisa fora do comum. Então, queridos, comida a gente dá para todos, mas herança e DNA nós só passamos para os filhos. E às vezes nós estamos achando que é o tempo. Não, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém me dá oportunidade. Eu estou aqui há tantos anos e ninguém, mas é por tempo? Nós precisamos entender que nós precisamos ter definições das coisas. Presta atenção, o trabalho não nos faz filhos. Não é aquilo que nós fazemos que nos faz filhos. Os anjos trabalham para Deus, sim ou não? E eles são filhos de Deus? Os anjos são filhos de Deus? Os anjos trabalham para Deus e eles nunca foram e nunca serão filhos. Então não é o trabalho que nos faz filho. O que identifica os filhos é o espírito e o DNA que eles têm. É quando nós temos o mesmo espírito, é quando nós temos o DNA, é quando nós capturamos e entendemos o que Deus colocou sobre alguém e você se identifica com aquilo. Tem gente que está no lugar, mas ele está no lugar, mas ele é contra o lugar. Ele está no lugar, mas ele fala mal do lugar. Ele está no lugar, mas ele discorda de tudo que tem no lugar. Você não tem nada a ver com isso. Você é um corpo estranho naquela família. Tudo está errado. Você não é filho. Isso mostra que você não é filho, que você não tem paternidade. Sabe, queridos, presta atenção. Congregar em um lugar não nos faz filho daquele lugar. É importante nós entendermos que não é tempo de nós levantarmos membros, não é tempo de nós levantarmos líderes, é tempo de nós gerarmos filhos. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é tempo de nós levantarmos liderança, é tempo de nós gerarmos filhos. Filhos que serão como flechas polidas para as nações. Filhos que vão em lugares mais altos, mais longe do que os pais foram. Nós precisamos, queridos, ser filhos de um ministério. Temos um DNA ministerial. Muita gente nasceu de novo, e isso te dá direito à salvação, mas não tem um DNA ministerial. Não se parece com ninguém, não tem ligação. As pessoas mudam de igreja como mudam de roupa. Porque é a lei do consumidor, não é a lei do consumidor? Eu fui no mercado, as coisas lá estão, eu vou em outro. Final de feira, esse tomate aqui está muito mole, eu vou procurar um mais durinho. Sabe, queridos, as pessoas estão procurando um cruzeiro, e a igreja não é um cruzeiro. A igreja é um bote salva-vidas. Não, eu estou procurando uma igreja assim que seja um cruzeiro, né? Porque quando você vai para um cruzeiro, você quer desfrutar daquilo, não é? E as pessoas, elas querem uma igreja como se fosse um cruzeiro, como se fosse um supermercado. Nós precisamos de gente não envolvida. Nós precisamos de gente comprometida. Nós precisamos de gente, queridos, que não dá o ovo. Nós precisamos de gente que dá o bacon.
Porque para Jesus, segundo a mensagem de Jesus, quem não faz parte da solução está inserido no problema. Quem com ele não ajunta, espalha. Você está entendendo, queridos? E às vezes nós não conseguimos ter essa identificação. Então congregar no lugar não te faz filho. Sabe, as pessoas antigamente, hoje eu acho que não se ouve falar muito disso, mas antigamente as pessoas se identificavam com a carteirinha, lembra? A minha carteirinha de membro. Aquilo ali era tudo que a pessoa tinha. Ela era membro de um lugar. Mas não é ser membro, é ser filho. Sabe, queridos, hoje o meu coração não é voltado para números. O meu coração é voltado para filhos. O meu coração hoje não é ter uma igreja de 1000 pessoas, o qual tem 1000 pessoas, mas que não tem nada a ver com você. Mas pessoas que têm a ver com você. Pessoas que absorveram o seu DNA e entendeu o que Deus tem colocado sobre a sua vida. E elas identificaram com aquilo. É tempo de uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É tempo de nós entendermos isso. Só existe filho onde existe pai. Quem identifica o filho primeiro é o pai. Uma criança não nasce e olha para o pai e diz, papai. Não, é o pai que identifica. E toda mãe é mãe por convicção, sim ou não? Mas todo pai é pai por fé. É ou não é? Vocês sabem o que eu estou falando ou não é? Eu nunca fiz teste de DNA da minha filha. Nem todo pai, ou a maioria dos pais, não faz teste de DNA. Faz ou não? Por quê? A mãe diz, olha, é seu. Ele diz, eu creio. Sim ou não? Então toda mãe é mãe por convicção, porque saiu dela. E pai é pai por quê? Por fé. Pastor, mas está certo isso? Claro que está. Tudo que não é por fé é pecado, meu irmão. Tudo que não é por fé é pecado. A mãe diz, olha amor, é seu. Ele diz, eu creio, vou registrar. Interessante que Jesus também é assim. José foi pai por fé. Por quê, pastor? Porque ele não era pai de Jesus. Mas ele tratou ele como filho. E Jesus é conhecido como filho de José, da linhagem de Davi, não da linhagem de Maria. A verdadeira paternidade não tem a ver que você nasceu naquela igreja. Tem a ver que alguém assumiu a paternidade e você aceitou ser filho por fé. Então não é quem te ganha que é teu pai. É uma ligação espiritual, onde nós caminhamos por fé. Aquele camarada é meu pai. E aquele camarada diz, você é meu filho. É importante nós entendermos isso, porque a maioria, ou alguns de nós viemos de denominações, o qual nós vivíamos por cargo. E cargo você dá por habilidade. Nós não estamos procurando gente habilidosa, gente. Nós estamos procurando filhos. Sabe por quê? Porque gente habilidosa faz um bom trabalho, mas filho tem o seu espírito. Então às vezes nós temos gente que faz bem, mas com espírito diferente. Você sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é a gente ter uma igreja que não sabe quem vai pregar no domingo. Pastor, mas aí virou bagunça. Não, virou não. É quando a gente chegar no culto e a gente fala, quem será que vai pregar? Porque não importa quem prega, queridos. O que importa é qual espírito que vai ser liberado. Você está entendendo? Não importa quem vai pregar. Ah não, é o Wagner, é o Cleiton, é o Leonel, é o Márcio. Okay. Não importa quem vai pregar, o importa é o espírito que vai ser transmitido. É isso que nós precisamos entender. Eu sei que sempre nós vamos ter as nossas preferências. Gosto mais de fulano, de ciclano. Até certo ponto normal. Mas não importa quem prega. O que importa é qual espírito que está sendo liberado. O que está sendo transmitido. Sabe, queridos? Claro que eu não tenho entendimento de 18 anos atrás, 19 anos eu vou fazer agora dia 28 de ministério. Mas se eu tivesse que começar hoje, eu não começaria fazendo algo. Eu começaria procurando uma paternidade. Paternidade não é um lugar para congregar. Paternidade não é um lugar que eu vou ter oportunidade.
para desenvolver meu ministério. Paternidade não é um lugar onde eu vou conseguir tocar. Paternidade não é um lugar onde eu vou conseguir pregar. Paternidade é um lugar onde eu vou ser gerado. Paternidade é um lugar onde eu vou ser corrigido. Paternidade, sabe, queridos, às vezes nós gostamos de ser usado e abusado. Às vezes nós queremos ser usado. As pessoas estão usando o que a gente tem. Isso é abuso. A ideia não é usar pessoas, é gerar pessoas. Você é mais importante do que o que você faz. Você não pode ser valorizado pelo que você tem. Você precisa ser valorizado pelo que você é. O que você tem é importante, o seu dom é importante, mas mais importante do que o seu dom é o que você é. Porque é o que você é em Cristo que vai te garantir a salvação e não o que você faz. Tem gente que canta bem, mas é mau caráter. Tem gente que prega bem, mas é mau caráter. Então nós não estamos atrás de quem prega bem. Nós estamos atrás de quem vive o que prega. Nós estamos atrás de gente de verdade, não de gente mentirosa, que tem um discurso, mas não tem uma realidade, não tem uma prática. Então, queridos, congregar em lugar não faz filho. Só existe filho onde existe pai. Primeiro o pai se converte ao filho, mas a resposta do filho é a conversão ao pai. Alguém te identificou como filho, mas você não identifica como pai. Alguém quer te tratar como filho, mas você não recebe como pai. A coisa mais preciosa que nós podemos ter, humanamente falando, é quando nós temos alguém sobre a nossa vida que nos ama de verdade. A coisa mais importante é quando você tem alguém que quer ver você crescer. Que mesmo quando precisa corrigir, te corrige olhando o teu crescimento. Queridos, isso é tão precioso. Alguém que te valoriza mesmo quando você não dá resultado. Porque filho não come pelo que fez, filho simplesmente come. Olha, já que você não fez nada, você não vai comer hoje, vai para o quarto, fica com fome. Porque aqui em casa quem não trabalha não come. Não é assim que funciona o reino. O reino você não vale pelo que faz. No reino você vale pelo que é. Então entenda, não é o que você faz que faz Deus te abençoar, é o que Jesus fez que te fez abençoado. Você está entendendo? As pessoas estão indo para a igreja. Se eu fizer isso, Deus me abençoa. Mentalidade errada. Se eu fizer a campanha, Deus me abençoa. Deus não se vende por uma campanha, querido. Deus não é comerciante. Se você fizer o voto, o desafio, você vai ser abençoado. Então você imagina, o desafio é de R$1.000. Você fala, uau, vou dar 1.000, que eu quero resolver meu problema. E Deus vai lá e resolve o seu problema por 1.000. Da próxima vez você vai fazer como quando você tiver o problema? Da próxima vez que você tiver o problema, você vai resolver como? Com mais 1.000. Daqui a pouco a tua mentalidade inconsciente é o seguinte: sempre que eu quero algo de Deus, eu dou 1.000. Eu chego, banco 1.000 e ele resolve meu problema. Então Deus é corrupto. Então Deus se vende. Escute, Ele te deu tudo antes de você dar nada. Ele entregou tudo sem que você entregasse nada. Sabe o que é isso? É amor, é paternidade. Ele me ama. Então eu não dou para receber, eu dou porque eu já recebi. Você está entendendo? Eu não dou para receber, eu recebi, por isso eu dou. Romanos, falando sobre Romanos, ele diz: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Eu falei para ele hoje, eu falei: o senhor está de brincadeira com a gente. Quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Eu falei: eu estou entendendo o senhor é aquele que nos dá tudo e depois fica esperando a gente dar algo para o senhor. Tem lógica essa brincadeira? Ele te deu e fala: vamos ver se você me dá agora. Mas como que você está dando algo para ele que foi ele que te deu? É como se ele falasse assim: quando eu te dou, você me conhece. E quando você me dá, eu conheço você. Então o que eu estou te entregando na sua mão não é para você me dar, é só para mim te conhecer. Entendeu, Robson? Cuidado, queridos. O que Deus nos dá não é para que a gente dê nada para Ele. Tudo é dele.
Mas às vezes Ele nos entrega algo porque Ele quer ver o que está no nosso coração. E Ele disse: se você não sabe ser fiel de um pouco, você não está pronto para ter muito. Se você se embaraça nas coisas pequenas, você não está pronto para ter as coisas grandes. Pequenas responsabilidades te colocará em grandes responsabilidades. Quem não sabe, queridos, ser um bom funcionário não vai ser um bom encarregado. Quem não sabe submeter a autoridade, nunca poderá ser uma autoridade de verdade. Porque quem não é submisso é opressor. Quem tem problema de submeter, quando for líder, vai ser opressor. Porque você ensina o que sabe, mas só gera o que você é. Eu vou usar o termo aqui, os mais antigos. Os mais antigos. Alguém lembra que quando se dizia, um bom filho vai ser um bom? Alguém lembra dessa frase? Não. Um bom filho será um bom? Será um bom esposo. Será um bom pai. Uma boa filha vai ser uma boa mãe, uma boa esposa. Tem suas exceções, não tem? Mas isso é muito verdadeiro, não é? A menina está vendo que o cara não respeita ninguém. Vai casar com ele. Se ele não respeita a mãe dele, que colocou ele no mundo, vai respeitar você. Manda ele passear e aprender a ser filho. Se ele não sabe respeitar o pai, ele vai respeitar você. Rapaz, tem gente que casa assim, eu falo, rapaz, aí tem fé. Pelo amor de Deus, olha, quando você quiser conhecer um rapaz, vai dentro da casa dele. Vê a mãe dele, vê o pai dele. Vê como é que ele trata a mãe dele. Mas se ele grita com a mãe dele, ele vai bater em você. Que a casa dele é a formação dele. Se ele não foi formado dentro de casa, o que ele vai fazer na sua? Tem suas exceções, Deus pode pegar ele no caminho, mas olha para o histórico, tem coisa que ele, eu estava cego, você tem que abrir o olho antes de casar, depois que você casou, você tem que fechar. Eu estava cego, agora continua cego, o resto da vida, fecha o olhinho e segue. Não, pastor, mas eu casei na igreja de véu e de grinalda aí, enganada. Casou na igreja, entrou na igreja e acha que Deus tem a obrigação de abençoá-la para o resto da vida. Deus estava louquinho que você casasse na igreja, e agora porque você casou, não, fiz tudo certo. O que é fazer tudo certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é certo, já? Vamos adiantar. Amém? Não adianta querer ser pai de quem não quer ser filho. Não adianta querer ser pai de quem não quer ser filho. Tem gente que não quer ser filho. Tem gente que não quer ser tratado como filho. Ei, pastor, como é que a pessoa que quer ser tratada como filho, ela está aberta para correção? Ela está aberta para ser tratada. Por que Malaquias, melhor dizendo, está falando que Elias virá para converter o coração dos pais aos filhos? Porque Elias é o ministério profético. Elias é o ministério profético. E a paternidade é algo profético. Ser filho ministerial é algo profético. O propósito do filho não é ser igual ao pai, mas ter a mesma essência, ter o mesmo espírito. O propósito do filho não é ser igual ao pai. O propósito do filho é ter a mesma essência. Você tem uma identidade única, você é singular, você não é igual a ninguém. O que me faz filho não é ser igual. Tem gente que fala igual, anda igual, mas tem um espírito diferente. O que nos faz filho não é ser igual, você tem que ser você. Mas o que nos faz filho é um DNA, é uma identificação espiritual. Você se identifica, você entendeu o que é ser filho. E às vezes as pessoas não entendem, querido. Deixa eu te falar uma coisa.
Tem gente que aqui que eu nunca sentei para tomar um café, que pode ser mais meu filho do que alguém que eu discipulo constantemente. Você está entendendo isso? Hoje eu tenho gente no Brasil que diz que eu sou pai ministerial. Essa semana eu estava conversando com alguém pelo FaceTime. Alguém disse: pastor, eu identifico o senhor como meu pai. Por quê? Porque não é quem congrega no lugar que te faz filho. Não, o fato do pastor estar discipulando ciclano é filho dele. Tem gente que eu nunca discipulei e nunca vou discipular, mas tem um DNA. Capturou. É isso que faz a diferença. Abra a tua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1. É importante que eu ministre isso aqui, querido. Sabe por quê? Porque no Brasil nós temos ministrado sobre isso. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Acharam? 1 Timóteo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. É assim que está escrito na sua Bíblia? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que a parte A do versículo está dizendo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Por que verdadeiro? Por que verdadeiro filho? Quando a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, por que é verdadeiro? Porque existe falso. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existe falsos adoradores. Se Paulo está falando para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, é porque tem filho que é falso, tem filho que é do Paraguai. Você está entendendo, queridos? Por que Paulo está dizendo meu filho? Porque existe filhos que são falsos. Se existe filho verdadeiro, também existe o falso. E tem histórico disso na Bíblia. Eu não vou entrar, eu vou ler outros textos, mas não vou ler. Escute, Samuel tinha filhos falsos. Samuel teve filhos que nasceram dele, mas não tinha o DNA dele. Quando Samuel fica velho, o que é que os anciãos dizem para Samuel? Você está velho e os teus filhos não andam no teu caminho, não tem o teu DNA. Os filhos de Samuel eram corruptos. Os filhos de Samuel negociavam, cobravam. Samuel nunca teve esse caráter. Significa que os filhos de Samuel saíram dele, mas nunca foram filho dele. Então tem gente que sai da gente, mas não é da gente. Não tem DNA. Não tem identificação. Sabe que durante muito tempo, volto a falar, eu quis ter números. Não, eu não quero ter números não. Ou melhor, não é que você não quer ter números, mas eu não quero ter números enganosos. É claro que você vai ter uma casa com muita gente, e dessa muita gente você vai identificar quem são os seus filhos. Samuel tinha filho que não era dele. O problema, como eu disse, não é ser diferente, é ter um espírito diferente. Às vezes nós estamos numa casa e queremos viver coisas diferentes. Nós temos uma mentalidade diferente, nós temos um comportamento diferente. Paulo escreve assim, a 1 Timóteo, 2 Timóteo e para Tito. Paulo não chama todo mundo de filho. Tem gente que Paulo chama de cooperador. Não é isso? Mas Timóteo ele está chamando filho. Abra lá em Atos, capítulo 16, eu vou te falar porque que Paulo chamava Timóteo de filho. Atos capítulo 16, versículo 1 ao 3. Vamos ver porque que Paulo está chamando Timóteo de filho. Acharam Atos 16? Atos 16, versículo 1 ao 3. Diz assim: E chegou a Derbe e a Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai grego. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo
quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando Paulo pega Timóteo, Timóteo tinha entre 16 e 22 anos de idade. Paulo pega Timóteo, a primeira coisa que Paulo faz com Timóteo é circuncidar ele. E não adianta a gente querer enfeitar, porque a circuncisão era um homem pegando no órgão genital do outro homem. Isso era feito numa criança, num bebê de 8 dias de idade. Porém, o pai de Timóteo era grego, e por ser grego, na Grécia não circuncida os filhos. Só em Israel que os filhos são circuncidados. E quem circuncida os filhos eram os pais. Você imagina pegar uma criancinha com 8 dias de vida, pegar uma pedra pontiaguda. E por que o pai tinha que fazer isso? Porque o pai queria ser avô. E se o pai queria ser avô, o pai não podia errar na circuncisão. Porque se ele errasse, ele nunca ia ser avô. Então colocava na mão do pai, não de um estranho. Porque qualquer um pode castrar o filho dos outros. Mas a verdadeiro pai não castra, ele circuncida. Quando as pessoas querem castrar você, elas não são seu pai. Quando as pessoas querem impedir você de frutificar e de você se tornar quem você nasceu para ser, eles não são seu pai. O verdadeiro pai quer ver o filho gerando outros filhos. Qualquer lugar onde o líder tem ciúmes do liderado, esse lugar não tem paternidade. Porque o pai nunca tem ciúme do filho. Paulo, quando pega Timóteo, Timóteo não está com 8 dias de vida. Timóteo está entre 16 e 22 anos. E Paulo diz para Timóteo: abaixa a calça, que eu vou circuncidar você. Eu vou entrar na intimidade da sua vida. Eu vou tratar áreas da sua vida que nunca ninguém tratou, Timóteo. Timóteo tinha um pai grego. Ele tinha um pai que era inteligente. Grécia fala de filosofia. O pai de Timóteo era alguém inteligente. O que nós precisamos não é alguém que nos ensine a falar. Nós precisamos de gente que nos ensine a viver. Nós não precisamos de informação, nós precisamos de formação. Nós não precisamos só de alguém que nos fale. Esse é o problema hoje da educação no Brasil. Você sabe por quê? Porque nós estamos mandando os nossos filhos para a escola para ser educado. Escola não é lugar de educação, escola é lugar de alfabetização. Educação é em casa. Mandei meu filho para a escola para ser educado. Não, professora não educa filho. Ela ensina, ela traz informação. Educação vem de casa. Caráter é em casa. Nós estamos transferindo para a escola. A professora tem que fazer isso, o professor tem que fazer isso. E como a família está destruída, as escolas estão desse jeito, aluno batendo em professor. Isso não é reflexo de um ensino ruim, ainda que não anda tão bem. Mas isso é reflexo de uma deformação familiar. Porque antigamente os professores tinham autoridade. Mas por que eles tinham autoridade? Porque os pais dos alunos davam autoridade para eles. Ai de um professor se tocar num aluno hoje. O primeiro a ir contra ele é o pai. E sabe o que a lei diz? Que não pode. Mas quando teu filho crescer e tornar bandido, aí a polícia pode bater. O professor não pode tocar não. E agora tem a lei que não pode bater no filho também não. A polícia pode. Ela bate e depois pergunta o nome. Você está entendendo isso, queridos? Formação vem de casa. Nós precisamos ser pai de verdade. Dou comida para a mulher. Isso não é passarinho não, meu irmão. O cara dá comida para a mulher, dá roupa para os filhos e acha que isso aí é ser pai. Pai tem relacionamento. Ei, sexo se nasce. Homem e mulher se forma. Quando se nasce macho e fêmea, não homem e mulher. Sexo se nasce, caráter se forma. Nem todo macho é homem e nem toda fêmea é mulher.
Macho e fêmea fala de procriação. Homem e mulher fala de caráter. Lá no Nordeste a gente tem muito isso. Vira homem, rapaz. Você não é homem, não? Sexo se nasce definido. Mas o fato do cara ser macho não quer dizer que ele é homem. Nós precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus. E Paulo poderia chamar Timóteo de filho, porque Paulo tratou em áreas da vida de Timóteo que ninguém tratou. Quem é que trata em áreas da sua vida que ninguém tratou? Pastor, eu nem conto, por isso você não tem nem pai. Aquilo que você esconde hoje é o que pode destruir você amanhã. O que a gente esconde hoje destrói a gente amanhã. Coisas que não foram tratadas, que não foram corrigidas. Escute, nós temos um problema de orfandade na igreja. Não está faltando apenas pai, está faltando filhos. Nós temos falta de pais e nós temos falta de filhos. Pessoas que não querem se deixar tratada, não quer ser circuncidada, não quer deixar ser corrigida, não quer crescer. Se quando eu cheguei com 14 anos na igreja em 89, se eu tivesse encontrado alguém que me ensinasse algo, eu estaria em outro lugar hoje. Eu estaria em outra dimensão hoje. Sabe, queridos, uma palavra como essa é muito mais uma palavra de ensino do que propriamente uma pregação do fogaréu que talvez você esperava acontecer nessa noite. Mas é tempo de nós acordarmos, entendermos sobre paternidade. É tempo de nós decidirmos sermos filhos. É tempo de nós decidirmos sermos pais. Porque existe uma geração para ser gerada. Existe, queridos, pessoas precisando ser geradas. Existe, queridos, uma geração órfã. Nós não podemos viver o evangelho apenas para nós. Nós temos que pensar na próxima geração. Nós somos o útero de Deus na terra. Nós somos as pessoas que Deus vai usar para gerar a próxima geração. Nós precisamos acabar com a orfandade. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos, queridos, sentar e abrir o nosso coração e dizer: eu quero ser corrigido nisso. Eu preciso mudar a minha vida nisso. Olhe para mim. Quando você olha para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 fala da parábola do filho pródigo, certo? Presta atenção. A parábola do filho pródigo fala dos dois filhos. O filho que foi embora e o filho que ficou. É interessante que o filho que foi embora fez tudo errado. E no final deu tudo certo. O filho que ficou em casa fez tudo certo. E no final deu tudo errado. O filho que foi embora desejou que o pai morresse, porque ele queria herança. É como se o filho dissesse: eu queria que o senhor morresse, como o senhor não morre, me dá herança. E o pai dá herança para ele. Depois de alguns dias ele pega a herança que ele recebeu do pai, e ele vai curtir a vida, e ele cai aonde? Na prostituição. Esse menino era terrível, não era isso? Ele pede a herança do pai fora do tempo, ele vai para a prostituição, e quando acaba tudo, ele vai trabalhar cuidando de porco. Mas um dia ele caiu em si, e ele voltou para a casa do pai. Então ele fez tudo errado, mas no final ele se arrependeu e desfrutou da graça e da misericórdia. Você mandou uma frase esses dias sobre isso, não foi, Wagner? Ele desfrutou da graça e da misericórdia. O filho que ficou em casa disse o seguinte: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir uma ordem tua. O filho que ficou em casa disse: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir uma ordem tua. Ele sempre fez tudo certo. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito. O que fez tudo errado, no final deu tudo certo. E o que fez tudo certo, no final deu tudo errado. Eu não quero fazer apologia que o errado termina certo e que o certo termina errado. O que eu estou falando
é que o que fez tudo certo, fez baseado numa mentalidade de recompensa, de trabalho. Mas o que errou, desfrutou da graça e da misericórdia. O outro achou direito, achou que tinha direito pelo que ele fazia. Eu faço tudo certo, o Senhor não me recompensa. Às vezes que nós estamos querendo recompensa porque nós estamos fazendo tudo certinho. É a mentalidade que a gente desenvolveu de Deus. Se eu fizer tudo certinho, Deus me abençoa. É isso ou não? O que a gente fala para os nossos filhos? Olha, filho, Deus não gosta de menino ruim. Deus não gosta de menino que faz isso. Se Deus não ama os meninos ruins, Ele ama quem? Hã? Se Deus não ama os malzinhos, quem que Ele ama? Quem sobrou para Ele amar? Se quando chamaram Jesus de bom, Ele falou, só tem um que é bom. Se só tem um que é bom, que é Deus, quem mais é bom? E se Ele só ama os bons, quem que Ele ama? Então nunca mais diga para o seu filho, cuidado, Deus não ama menino que faz essas coisas erradas. Então Ele não ama ninguém. Porque se Ele só ama os bons, Ele não tem ninguém para amar. Ele é o Narciso. Ele só ama Ele mesmo. E Ele vai morrer embriagado por Ele mesmo. Deus não ama os bons. Deus é tão bom que Ele tem condições de amar você e a mim. Ele ama os ruins. É por isso que a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ele não me ama pelos meus acertos, Ele simplesmente me ama. Ele não te ama porque você está acertando tudo, e Ele não deixou de te amar porque você errou. Você está entendendo isso, queridos? Esse é o amor de Deus, cara. Nós estabelecemos um Deus na nossa cabeça. Se Ele ama bom, Ele não ama ninguém. Se Ele só abençoa quem faz certo, quem está errado, está enrolado, queridos. E Deus se vende por ações. Ele não se vende por ações. Ele é o teu Pai. E como teu Pai, você não tem mérito. Você tem condição. Você não se alegra com isso, não? Eu não preciso fazer nada para receber. Eu recebo porque eu sou filho. Ele me ama. Eu faço parte da família dele. Ele me inseriu. Eu tenho a natureza dele. E não importa o que eu erre. Na hora do almoço ele fala, senta na mesa, filho, come com a gente. Esse é o nosso Deus. Você está entendendo? Esse é o teu Pai. Que maravilha, não é isso? Então paternidade não é ser pai de filho bonito. Paternidade é ser pai de filho feio. Quem é filho não são os bonitinhos. Quem é filho é quem tem o DNA. Tem gente que não é bonitinho, tem gente que não faz nada certo, mas é filho. Tem um espírito, tem a identificação. É tempo de nós nos abrirmos, queridos. É tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade, deixarmos sermos tratados. Se nós estamos no Senhor, Ele vai nos limpar. Não é isso que diz João capítulo 15? Ele vai nos limpar para que a gente dê mais fruto. É tempo de nós sermos tratados. É tempo de nós nos abrirmos para sermos fundamentados. Para quando o Senhor nos levantar com aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós não venhamos cair amanhã. É tempo de nós deixarmos sermos tratados, sermos corrigidos. É tempo de nós deixarmos ser circuncidados. É tempo de nós nos abrirmos, queridos, para que possamos crescer, para que possamos avançar. Se nós não entendermos isso, queridos, nós podemos crescer, mas vamos crescer de forma errada. Se nós não deixar ser circuncidados, se nós não nos abrirmos para isso, queridos, de nada vai adiantar. Converterei o coração dos pais aos filhos, mas converterei o coração dos filhos aos pais.
Eu vou voltar o pai para os filhos, mas vou voltar os filhos para os pais. Se converter significa voltar. A palavra conversão significa voltar. Se converter é voltar. É tempo de nós voltarmos para a paternidade. É tempo de nós nos abrirmos para isso. É tempo de nós desejarmos muito mais do que alguém para ajudar a nos resolver o problema. Ainda que isso está dentro. É tempo de nós nos abrirmos para sermos fundamentados. Sabe o que quer dizer? É tempo de nós pararmos de tratar algumas pessoas com leite. É tempo de nós começarmos a darmos comida mais sólida. É tempo, queridos, de nós assumirmos responsabilidades maiores. É tempo de nós darmos resposta correspondente ao tempo de vida espiritual que nós temos. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, me comportava como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de menino. É tempo de nós crescermos, de assumirmos responsabilidade. Dentro de uma casa, os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Eu preciso te dizer uma coisa, querido, você pode decidir ficar a vida inteira sentado sem fazer nada, mas você nasceu com um propósito, você nasceu com um chamado, e é importante que eu te diga que um dia você vai prestar conta disso. Deus te deu uma vida, você pode viver do jeito que você quiser, você pode ser relapso com tudo aquilo que Deus entregou para você, é um direito que você tem, mas um dia eu e você, nós compareceremos diante do Senhor, e nós teremos que prestar conta. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós acordarmos e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero cumprir, eu quero correr a minha carreira. Senhor, eu quero ser tratado, eu quero ser fundamentado, eu quero ser corrigido, eu quero crescer. Eu sei que às vezes a correção dói, eu sei que às vezes o puxão de orelha é ruim. Você pode decidir não deixar alguém ter autoridade sobre você. É você que dá autoridade para a pessoa. O pastor Leonel é autoridade, mas ele é autoridade dentro da autoridade que você dá para ele. Se você não dá autoridade para ele tratar na sua vida, ele não tem como tratar. Eu cuido de tantas pessoas, mas a autoridade que eu tenho sobre elas é diferente. Não pensa que eu tenho a mesma autoridade com todos, não. Tem gente que é desconfiado. Tem gente que tem medo de prestar conta, e só tem medo de prestar conta quem é irresponsável. Quem é responsável não tem medo de prestar conta. Quem tem mais de um filho sabe o que eu vou falar. Eu só tenho uma filha, não tem como comparar. Mas quem tem mais de um filho sabe que eles não são iguais, sabe que eles respondem de forma diferente, tem comportamento diferente, ainda que receberam a mesma educação. Cada um age, mas você é pai e mãe da mesma forma, mas tem comportamento diferente. É você que decide como você vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Olhe para mim. Eu não sou o homem que vou dar oportunidade para você. Se você está procurando oportunidade, procura outro lugar. Eu não vou dar oportunidade para você. É você que bate na porta e a porta se abre. Eu não vou levantar você, porque ninguém me levantou. Quem me levantou foi Deus, então que Deus levante você. Eu estou aqui para formar você, para fundamentar você, mas quem te levanta é Deus. Que Deus quiser fazer, porque não se pode esconder uma cidade edificada. A hora que você estiver edificado, Deus te levanta, Deus sopra você, Deus leva você para as nações. A hora que você estiver pronto, ninguém pode impedir você. Escute, quando você é levantado por pessoas, você cai. Você não tem pai para te levantar. Você é igual pai de jogador de futebol, leva para fazer o teste na peneira, mas quem tem que jogar e passar na peneira é você. É assim ou não é? O pai leva o filho e acha que ele é o melhor jogador de todo mundo, mas o cara que está olhando lá não passa ele na peneira. O que o pai faz?
leva na próxima. Eu estou aqui só para levar você para a peneira. Quem tem que jogar é você, velho. Eu não vou fazer você passar no teste. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar. Eu vou levar você para a peneira, mas quem vai te aprovar é Deus. Amém? E que Ele não nos levante se nós não tivermos aprovado diante dEle. Que Ele esconda o nosso nome, que a nossa vergonha seja escondida dentro do nosso quarto. Que Ele só levante nesse tempo homens e mulheres que estão entregues a Eles. Homens que não buscam fama, mulheres que não querem ser conhecidos, se tornar estrela. Que Deus nesse tempo derrube as estrelas que nós temos nos púlpitos. Derrube os artistas e levante verdadeiros adoradores. Levante homens e mulheres que não querem ser famosos, mas que simplesmente querem ser uma voz que clama no deserto. Eu costumo falar o seguinte: para te elogiar você vai achar muito, para te criticar é só eu. Deixa comigo. Deixa que os outros te elogiem e eu te critico. Eu sei que nem sempre eu te abraço, mas eu sempre te empurro. O abraço faz parte, mas às vezes eu prefiro o empurrão. Vamos nos colocar de pé. Posso ouvir a tua voz me chamando, Pastor, eu queria um abraço, eu prefiro o empurrão. Posso ouvir a tua voz. Resolva a tua vida, queridos. Me chama, O que você quer ser? Eu quero crescer. chama. Eu não quero alguém que me entenda. Eu quero alguém que me liberte do entendimento errado. Posso olhar em teus olhos. Chamas de amor. Posso ouvir a tua voz